Fala pessoal, professor Diogo Costa falando. Nesse vídeo aqui eu vou passar para você um guia passo a passo para você montar a tua dieta com objetivos aí de ganho de massa muscular. Mas não serve só para quem quer ganhar massa muscular, serve para você também que quer queimar gorduras, emagrecer, definir, manter o peso ou simplesmente por questões de saúde. O passo a passo aqui, ele funciona para todo mundo. O que vai mudar são simplesmente as quantidades calóricas que você vai ter que ingerir de cada macronutriente. Basicamente é isso daí, tá? O restante é tudo igual, beleza? O passo a passo, os cálculos são todos iguais. Uma coisa que eu quero esclarecer é o seguinte: eu não sou nutricionista, eu sou professor de educação física. Porém, como professor de educação física, a gente teve na faculdade algumas disciplinas introdutórias básicas de nutrição. Porém, o professor ele também tem que se informar bastante sobre dieta, porque é um assunto muito recorrente com os alunos, se conversa muito sobre isso, e o treino, por si só, ele não funciona, ok? Treino tem que andar de mãos dadas com dieta, senão não há resultados. Então, o professor ele tem que estar sabendo também, tem que estar informado com relação ao assunto sobre dieta. Porém, se eu fosse te dar uma dica mais rápida possível, é você parar esse vídeo aqui agora, se consultar com um nutricionista esportivo e sair de lá com o teu programa nutricional impresso. Ponto final. Você não precisa ficar perdendo tempo me vendo aqui no vídeo, você não precisa ficar perdendo tempo estudando, lendo a respeito do assunto, porque ele estudou sobre isso para você. Agora, se por algum motivo você não está indo no nutricionista, nem quero saber qual é, se é por causa de dinheiro, se é por preguiça, se é porque não tem profissional na sua área ou porque você não procurou, não me importa. Então estou fazendo esse vídeo aqui para você. E também, é claro, porque conhecimento nunca é demais, né? Assim também como eu já vi alguns nutricionistas errando algumas coisas. Um tempo atrás mesmo eu peguei aí um aluno de consultoria com sobrepeso e detectei que a dieta dele estava uma dieta hipercalórica. Enquanto que o cara estava com sobrepeso, ele devia ter entrado numa dieta de déficit calórico. Então eu fiz o cálculo para ele e falei: olha, a sua dieta está numa dieta de excesso hipercalórica e não numa de déficit calórico. Pelo corpo que você está, você deveria estar numa dieta de déficit calórico. E aí ele foi, conversou com a nutricionista dele assumiu o erro e pediu para que ele retornasse lá e montasse, então, que ela ia montar para ele, adaptar a dieta então para déficit calórico. Então é bom também a gente saber as coisas, ficar informados, para a gente saber se o profissional que a gente está contratando realmente é bom. Assim como também acontece na educação física, de professores que montam programas de treinos ruins para os seus alunos. Acontece muito, isso é verdade. E aí, então, o aluno está lá treinando, fazendo aquele programa totalmente mal elaborado e sem sentido, e perdendo tempo e energia dele naquilo ali. Se ele soubesse um pouco, se ele estudasse um pouco sobre musculação, e aqui no canal você vai poder ter acesso a esses conhecimentos, ele ia descobrir que alguma coisa estava errada ali. Quantos e quantos treinos eu pego aí nas minhas consultorias de alunos, eu vejo que estão mal elaborados, e eu tenho que fazer toda a reformulação desse programa de treinos com o meu ponto de vista para trazer o resultado que o aluno quer. Então, dito tudo isso, fazendo essas considerações iniciais, vamos ao assunto propriamente dito. Então, qual é o primeiro passo que você tem que saber para a montagem da sua dieta? Você tem que saber, em primeiro lugar, o seu nível calórico de manutenção. Ela vai ser a base para os cálculos que vão vir à frente. Então, para calcular o seu nível calórico de manutenção, eu não vou querer que você faça cálculo na mão. Existem diversas calculadoras online e aplicativos para você fazer isso. Então, eu vou logo te recomendar o aplicativo que eu uso, que eu gosto muito, que é o Macros, tá? Você vai baixar esse aplicativo. E aí, nesse aplicativo, ele já vai te pedir, te solicitar na tela inicial alguns dados, como por exemplo a sua idade,
o seu peso, a sua altura e o seu nível de atividade diariamente. Se você é sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo, muito ativo, se você é atleta, enfim. E aí você vai colocar lá o que corresponde mais de acordo com o seu perfil. E seja honesto, hein? E aí depois, então, ele vai fazer um cálculo onde ele vai detectar o seu nível calórico de manutenção. Antes disso, você também vai selecionar qual é o seu objetivo. Se você está querendo ganhar peso, se você está querendo perder peso, ou se você está querendo simplesmente fazer uma manutenção. E aí você vai optar lá. No ganho de peso, ele vai te pedir, então, um ganho lento ou forte. E na perda de peso também, lenta ou forte. E aí você tem que levar em consideração o seguinte: se você bota um ganho de peso rápido, você também vai ganhar um pouco mais de gordura nesse processo. Mas se você é um cara muito magro, com percentual de gordura baixo, tudo bem, você pode até colocar. Agora também você tem que levar em consideração a sua possibilidade de comer. Se você consegue comer boas quantidades calóricas e se você também consegue fazer boas quantidades de refeições diariamente. Tem que analisar isso. Para perda de peso, para emagrecimento também, se você opta por uma perda de peso rápida, essa dieta ela vai ser mais rigorosa com você. Então, será que você vai conseguir aguentar? Então, seja realista. E aí, então, quando você definir tudo isso e selecionar lá no aplicativo, informar isso para o aplicativo, ele vai dar para você, então, o teu nível calórico de manutenção e vai dar também a quantidade calórica para ganho de peso, que você tem que ingerir diariamente, e a quantidade calórica aí para manter teu peso e para perder peso, tá? Então, vamos aí nos ater com a quantidade calórica para ganhar peso. Então, digamos aí que ele dê aí para você que você tenha que ingerir diariamente 3.000 quilocalorias. Então, essa é a quantidade diária aí de base que a gente tem. Agora você tem que fazer os cálculos para os 3 macronutrientes. Quanto que você vai ter que ingerir de proteínas, de carboidratos e de gorduras com relação a gramas e com relação à quantidade energética. E essa quantidade em gramas é equivalente em quilocalorias. Então, com proteínas, o que você tem que saber é que 1 grama de proteínas equivale a 4 quilocalorias. Tá legal? Guarda essa informação. Para dietas objetivando ganho de peso, ganho de massa muscular, você vai ter que ingerir algo em torno de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então você vai pegar o teu peso e vai multiplicar por quantos gramas você quer ingerir. Então vamos dar um exemplo, que você tenha 80 quilos e queira ingerir 2 gramas, é só você multiplicar, vai dar 160 gramas aí de proteínas que você tem que ingerir diariamente. E aí agora, para você calcular quanto desses gramas equivale em quilocalorias, é só fazer a regra de 3. 1 grama de proteínas equivale a 4 quilocalorias, 160 gramas de proteína equivale a X. E aí você vai achar, então, o resultado. Beleza? Com relação às gorduras agora, você tem que ter em mente que com gorduras, existem gorduras boas e gorduras ruins, tá? Nada de fazer essas dietas radicais aí, low fat, low carb, eu acho isso um bando de bobagens. Você tem que fazer uma distribuição inteligente dos 3 macronutrientes. Então, com gorduras, você vai se focar principalmente nas gorduras boas, obviamente. Você vai evitar as trans, que são gorduras de alimentos industrializados. Então, você tem que evitar comprar biscoito, comprar bolo, sorvete, fazer lanches em grandes redes de fast food, famosas mundialmente, eu não vou falar o nome aqui, tá? Então você vai evitar essas coisas e vai se focar mais em gorduras vindas de fontes animais, que são as gorduras saturadas, obviamente ingerindo com moderação, tentando retirar o componente de gorduras delas o máximo possível,
tá legal? Nas carnes que você for ingerir, se focando também em peixes, em frangos, que tem uma quantidade menor de gorduras do que as carnes vermelhas, e nas carnes vermelhas procurar tipos de carnes que tenham quantidades pequenas. Eu, por exemplo, gosto muito do patinho, tá? Então, essas são as gorduras saturadas. E se focar também em gorduras provenientes de oleaginosas, tá? Então, por exemplo, amendoim, nozes, de frutas, por exemplo, abacate. Você pode também recorrer ao azeite, você pode recorrer a castanhas, óleo de peixe, linhaça, chia, chocolate amargo, enfim, tem diversas opções. E aí o que você vai fazer para o cálculo? O cálculo de consumo de gorduras é o seguinte: você vai fazer entre 20% a 30% do consumo calórico diário total que você tem que fazer, tá? Então, digamos, você tem 3.000 quilocalorias para ingerir diariamente, você vai pegar 3.000 e multiplicar por 0,20, e aí você vai ter a quantidade calórica diária total de gorduras, e também multiplica por 0,30, você vai ter 30%, que são os 30%, e você vai ter também a quantidade que você vai ter que ingerir diariamente. Então você vai ficar nessa faixa aí, tá? Entre 20% a 30% diariamente. Se você quer perder peso, então emagrecer, maximizar a queima de gorduras, então você vai ficar num consumo calórico mais restrito, numa faixa mais restrita, de menos quilocalorias, tá legal? Agora, se você está num ganho de peso, sua quantidade de gorduras é baixa no corpo, se você não se importa muito com isso, então você fica numa faixa de um consumo calórico maior dessas gorduras, beleza? E aí, para descobrir, então, você já tem agora a quantidade calórica, energética, você precisa saber o equivalente em gramas. E aí, novamente, mais uma regrinha de 3. 1 grama de gorduras equivale a 9 quilocalorias. Então, se você pega aí, por exemplo, se você está ingerindo 30%, naquele exemplo de 3.000 quilocalorias, nós estamos falando aí são 900 quilocalorias, tá? Então, X gramas equivale a 900 quilocalorias. E aí você vai achar o resultado, beleza? Agora, vamos à questão dos carboidratos. Com relação aos carboidratos, também existem carboidratos bons e ruins. Você vai ter que se focar, obviamente, nos bons, que são os carboidratos de lenta digestão, de saciedade, e que liberam glicose no seu sangue, açúcar no sangue, de forma lenta e gradual, tá? Porque os carboidratos de alto índice glicêmico, eles vão liberar muita glicose, açúcar rapidamente no seu organismo. Isso vai fazer com que você secrete insulina desnecessariamente, que vai retirar esse excesso de açúcar, de glicose do seu sangue, vai deixar você em baixa energia, com fome novamente, até porque esses tipos de carboidratos eles têm digestão rápida, você não vai se saciar e você vai querer ficar comendo frequentemente e desnecessariamente e alimentos de baixa qualidade. Essa é uma das armadilhas, e principalmente de quem não consegue emagrecer. Ok? Então, foque-se nos alimentos de baixo índice glicêmico ou em alimentos que você faça uma combinação onde a carga glicêmica dele fique baixa. Então, por exemplo, vamos supor, nem todo alimento de alto índice glicêmico também é ruim, deve ser evitado na sua dieta, tá legal? Então, por exemplo, vamos supor uma tapioca. Uma tapioca, só a tapioca por si só, ela é um alimento de alto índice glicêmico e que teoricamente você deveria evitar. Porém, quando você combina a tapioca, por exemplo, com proteínas, sei lá, carne moída, frango desfiado, e ainda coloca ali vegetais, legumes, azeite, enfim, você vai fazer com que esse alimento ele reduza a carga glicêmica dele e a digestão fique mais lenta. Então a glicose ela não vai ser liberada de forma rápida na sua corrente sanguínea, e sim de forma gradual. Tá? Então, a questão do carboidrato de alto índice glicêmico, você tem que saber fazer essas jogadas e os momentos certos
de ingeri-lo. Mas ficar falando sobre isso demoraria muito aqui, tá? E aí você vai então, como é que é o cálculo? Como que você vai saber o cálculo energético e em quantidade que você deve ingerir diariamente? A fórmula é a seguinte: você vai pegar o somatório da quantidade calórica de proteínas e gorduras e subtrair da quantidade calórica diária total que você tem que fazer. E aí você vai encontrar então a quantidade calórica de carboidratos que você deve ingerir diariamente. E aí agora você tem que saber o equivalente em gramas. E aí também outra regrinha de 3. 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Aí você pega a quantidade calórica que você tem que ingerir, vai equivaler a quantos gramas? Faz regrinha de 3 e você vai descobrir a quantidade que você deve ingerir diariamente. Beleza? Agora, como que você vai fazer para descobrir nas suas refeições quantos gramas tem de proteína, de carboidrato, de gordura, quantas calorias totais tem cada refeição que você faz? Você vai jogar simplesmente no aplicativo Macros. Vamos supor que você faça 4 refeições por dia, então nessas 4 refeições você vai ter que bater essa quantidade calórica diária que você tem que fazer e os equivalentes para proteínas, carboidratos e gorduras. Então você vai jogar no aplicativo. Vamos supor que no café da manhã você coma 2 fatias de pão integral com 2 ovos mexidos, 1 copo de suco de laranja e coma uma banana. Então você vai jogar isso lá no Macros. E aí ele vai dizer para você qual é a quantidade calórica que você ingeriu nessa refeição, o quanto está sendo de energia e em gramas para proteínas, para carboidratos e para gorduras. E aí você vai fazer isso para todas as suas refeições. E aí ele vai te mostrar se nessa quantidade toda que você fez de refeições, se você está batendo a quantidade calórica diária total e se você está batendo as quantidades de proteínas, de carboidratos e gorduras. Se não estiver batendo, ele vai mostrar para você o quanto você está ingerindo a menos ou até extrapolando. E aí você vai fazendo os ajustes na dieta. Lá na primeira refeição ficou faltando não sei quantos gramas de proteína. Então deixa eu ver se eu colocar aqui nele mais um ovo cozido, por exemplo, ou uma fatia de queijo, se vai bater. E aí ele vai mostrar para você automaticamente. É muito simples, é um aplicativo excelente, de graça, tá? Que você pode usar. Ele tem outras funções pagas, mas a versão gratuita dele é excelente. Vai te ajudar muito a mapear a tua dieta, ok? Então é só você fazer isso. É simples de usar, é um pouco trabalhoso no início, mas depois, show de bola. Algumas dicas adicionais. Tenha na sua casa uma balança de precisão para você medir a quantidade dos seus alimentos. No início é necessário, principalmente se você não tem prática com isso. Depois, com o tempo, você só de bater o olho, você vai saber lá quanto tem ali em gramas, quanto tem de proteína, de carboidrato, de gordura naquele alimento lá que você está mensurando, que você está pesando. Tá bom? Então a primeira coisa que eu quero te dar de dica adicional. Segundo, busque na internet listas de alimentos para cada macronutriente. Então joga no Google boas fontes de proteínas, boas fontes de proteínas de alto valor biológico. Você vai achar diversas listas para você utilizar depois e jogar aí na tua tabela para você fazer compras no supermercado. Lista de bons carboidratos, lista de carboidratos de baixo índice glicêmico. Joga isso no Google. Gorduras, lista de alimentos de boas fontes de gorduras ou alimentos com boas fontes de gorduras. Faz a tua listinha, separa todos esses alimentos e vai no supermercado comprar esses alimentos, bota esses alimentos, insere esses alimentos no seu dia a dia. E aí procure também por receitas, por alimentos, por preparos que levem esses alimentos na composição e vai jogando no seu dia a dia, cara.
Ó, isso aí vai te dar um adianto danado, vai te ajudar muito, principalmente se por algum motivo você não vai no nutricionista, ok? Principalmente por questões financeiras, se for o caso, tá? Mas ainda acho que você deveria separar um pouquinho do seu orçamento para isso, porque principalmente se é uma prioridade para você. E evitar coisas como cerveja, balada, saídas, lanches desnecessários e rever seu orçamento aí para inserir um nutricionista aí na sua rotina, tá bom? Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, curta, comente sobre o assunto, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp com seus amigos e o principal, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e as próximas atualizações. Ativa lá o tal do sininho para você ser notificado quando novos vídeos forem produzidos, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!